You don't choose where you're born, but it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. O podcast para todo profissional brasileiro que deseja deixar o Brasil dentro de sua profissão. Seja bem-vindo à segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Expat Podcast. Eu estou aqui com o Cleison, que foi aluno do programa de mentoria WAR. Hoje está em Portugal, graças a Deus, muito bem empregado em uma grande empresa. E Cleison, cara, faz anos que eu estou querendo te entrevistar aqui. Você foi um aluno fora da curva, puta de um team player, e eu queria muito que a gente passasse um tempinho aqui contando sobre a sua história de expatriação, onde você está. Fala um pouquinho sobre você, onde você está, qual que é a sua profissão, antes da gente começar. Tá bem. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vini. Eu queria começar realmente por agradecer essa oportunidade de falar contigo e com quem te assiste. Eu acho muito importante esse seu podcast. Eu sou o Cleison, sou natural do Paraná, sou carioca de coração, sou descendente de italiano, sem ter cidadania italiana. Moro em Portugal há alguns anos, no norte de Portugal, no Porto, e trabalho na área de tecnologia, a área essa em que eu me formei. Eu tenho um cargo de gestão numa grande empresa de consultoria em Portugal. Fantástico, cara. Eu não sabia que você era paranaense, não. Os meus pais moram em Cascavel. Eu sou nascido no Paraná, mas fui muito jovem para o Rio de Janeiro. Veio a minha... Seus pais são pai, de eu acho que Cascavel? Meu pai já era Pongas. Eu vivi muitos anos, a maior parte da minha vida eu vivi no Rio de Janeiro. Sim. Mas estou nascido no Paraná, sim. E seus pais permaneceram em Cascavel? Sim. A minha mãe saiu de Cascavel e viveu um tempo no Rio de Janeiro, mas porque... Isso é um outro assunto, mas eu tenho um irmão que é deficiente e foi fazer faculdade no Rio de Janeiro. Olha e só. Ela foi acompanhá-lo. Depois de tudo, ela voltou para Cascavel. Caramba, e duas realidades totalmente distintas, né, cara? Eu já fui a Cascavel. Eu já fui a Cascavel. Ok. Eu já fui a Cascavel, cara. Paraná, Boa. grande parte da minha infância, a minha memória, assim, mais afetiva de viagem na minha infância era o Paraná, que a gente saía de São Bernardo. Às vezes a gente até saía sexta-feira, de madrugada, às 4 da manhã, ia, né, fazia a jornada até Arapongas, que eram 7 horas, passava sábado, domingo, almoçava E voltava, retornava. pelo meu pai querer que a gente tivesse, né, uma memória da família dele. E hoje eu vivo isso na pele, né? E você deve ver isso também, né? Porque você decidiu morar longe. Exatamente. E a importância, né, de ter a família aqui por perto. Mas isso aí é outro assunto, senão a gente vai devagar aqui. Cleison, vamos começar do começo. Eu lembro quando você entrou no Orbis, você já estava em Portugal. Exatamente. Mas eu quero falar um pouquinho sobre como que foi a sua jornada da expatriação, né? De onde começou, como foi a sua trajetória no Brasil antes de você pensar em tudo isso, né? Para o pessoal se reconhecer em você. Bom, como eu disse, eu migrei, na verdade, muito jovem para o Rio de Janeiro. Eu vim de uma cidade menor e o Rio de Janeiro, uma cidade grande, me abriu um pouco a mente sobre o desconhecido. Ter oportunidades. Ali, comecei a ter contato com o inglês, que foi muito importante na minha vida. Eu sei que você fala bastante sobre o inglês, e eu posso dizer para todos que nos escutam ou nos veem que realmente é uma língua importante. No início da década de 90, eu tive o primeiro contato com o inglês. Eu até comecei a aprender inglês sozinho. Eu tinha um LP, eu lembro até hoje, do Guns N' Roses. E do lado, para quem não sabe o que é um LP, um disco, né, um long play. Do lado oposto da capa havia as músicas, escritas músicas, né, as letras das músicas. Sim. Eu colocava para escutar, olhava aquilo, eu não entendia nada, mas eu olhava aquilo e tentava falar. Depois eu entrei num curso e estudei muitos anos o inglês. E vi que isso realmente foi muito bom. Com Para quantos minha vida. anos, cara? Eu estudei inglês? Sim. 7 anos. Nossa. Mas você começou com quantos anos? Qual que era a sua idade quando você começou? Eu com 13 anos. Cedo. Começou Não cedo. foi 7 anos, foi 6 anos. 7 anos. Sim. Foi muito cedo, sim. Foi acompanhando a escola. Então, eu tive essa oportunidade. Eu sei que tem muita gente que não teve essa oportunidade. É uma coisa que vale a pena investir. Investir tempo e investir dinheiro. Eu fui fazer ali que eu tive contato com o inglês. Depois eu fui fazer a faculdade de tecnologia. Desculpa te interromper, mas eu Sim, acho que essa é uma parte importante. O que aconteceu na sua geração e na minha geração foi algo que, assim, a internet não existia, né?
Não, naquela época. E assim, obviamente, você precisava ter condições para que seu pai, né, te colocasse numa escola e tudo mais. Hoje já não é mais assim. exatamente. Só que eu acho que tem um passo anterior, quando você me falou, né, pô, eu fiz 7 anos de inglês. Eu conheço diversas pessoas que estavam na minha classe, na escola, que fizeram 7, 8 anos de inglês e saíram de lá sem falar inglês. Eu conheço também. Conheço, posso Então, confirmar isso, sim. eu acho que a grande mensagem, pelo menos para mim, a grande mensagem é: se apaixone pela língua, se permita, né, se apaixonar pela língua, para que a língua fique parte de algo, né, que é o seu dia a dia, como você, cara. Você se apaixonou pelo um disco do Guns N' Roses que você foi lá vendo e você falou, nossa, o inglês é para mim. Mas tem muita gente que não se apaixona pela língua, Isso acaba por dificultar um bocadinho. Tem que não ser, é? tem que ser. E é importante. Eu tenho uma outra lembrança antes da faculdade, em duas outras coisas. Lá ainda, no início dos anos 90, meados dos anos 90, eu realmente me apaixonei pela língua inglesa. E eu comecei a ter o sonho de querer fazer intercâmbio. Ou seja, de ir mais longe do que o Rio de Janeiro. Não é sair do Paraná e ir para o Rio de Janeiro, mas ir mais longe. Só que eu não tinha condições. Os meus pais não tinham condições, a questão financeira pesava. Eu tive que estudar muito. Obviamente, depois eu tive que trabalhar. Eu até tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos pela primeira vez na década de 90, que me aguçou mais a vontade de fazer intercâmbio, e não só de fazer intercâmbio, de morar fora do Sim. país. Isso foi uma coisa, assim, que eu tive, e a partir dali eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, mas eu sabia o que eu queria. Que é o mais importante. Que é o mais importante, exatamente. E quando foi que rolou o flip de você. Vamos lá, me conta como que você escolheu ou foi escolhido pela sua carreira. Já teve um viés de que você pensava que um dia você ia conseguir sair do Brasil ou não? Foi Não, totalmente destino? não, aquela época não. Eu até parei para refletir. E depois que eu entrei pro UOL, tem muitas coisas sobre as quais eu refleti, foi muito importante isso, sobre essa questão, porque à época eu não pensei em fazer tecnologia porque isso poderia me ajudar a sair do país. Eu fiz tecnologia porque era o início da internet, o início de os PCs, né, os desktops ficarem um pouco mais acessíveis, e Sim. porque eu gostava de matemática, gostava de ciências exatas. Tanto que eu fui da primeira turma da minha faculdade de tecnologia. Mas isso, claro, acabou, e tô a conversar contigo agora, por culminar em eu continuar a trabalhar ter essa carreira na área de tecnologia. Que legal. Quando foi que bateu assim, vai rolar, eu vou sair do Brasil? O que aconteceu que, de novo, né? O que culminou e Isso já você. é um pouco mais pra frente, em um Tá? momento em que, não sei se você lembra, mas eu e você trabalhamos em 2006 na Na EDS, ideia. os dois ao Sim, mesmo tempo. sim. Não nos conhecíamos. Você trabalhava, se eu não me engano, no Service Desk em São Paulo, não me lembro agora exatamente. Eu tava no. Exatamente, eu tava no Service Desk São Bernardo, ali no. Como que chamava? Meu Deus, era o Tech Ops. O TechOps. E eu atendia um cliente específico americano no Rio de Janeiro. Trabalhava numa conta específica. Isso me levou, pela EDS, a ir ao headquarters, Você em foi pra Play, plano. não? Caramba. Foi. E ali eu pensei, isso é pra mim. Eu não tive a oportunidade, voltando um pouquinho atrás, de fazer intercâmbio. Eu tive a oportunidade de sair como turista e conhecer os Estados Unidos. Depois eu voltei a trabalho. Fiquei quase um mês lá no headquarters. E ali eu pensei, olha, é Isso é isso aqui pra mim. interessante, né, cara? Porque eu lembro quando eu comecei meu cargo na IDS, na minha tenra idade de 18 anos completos, toda a equipe tinha ido para Plano, para aprender o trabalho, né? Porque naquela época isso basicamente era labor arbitrage, né? O que muitas empresas faziam com a Índia, a EDS passou a fazer com o Brasil, né? Que era exportar a mão de obra. E eles realmente, a gente passava um mês, né? Num lugar para retornar. E quando eu voltei, o pessoal estava voltando com conhecimento. Então eu não tive a oportunidade de ir para Plano, mas me falaram muitas coisas boas nessa questão de, cara, é um tipo de ambiente de trabalho que a gente não vê no Brasil. A É, estrutura, os processos, é. falando com a galera do internacional todos os dias, né? Então, isso
é uma parada muito, para mim foi muito atraente, né? Você vê que você poderia adquirir essa experiência do Brasil. Sim. Tem uma peculiaridade aqui nesse. Eu lembrei de uma coisa. Eu perdi uma viagem a trabalho para os Estados Unidos. Isso é um negócio. Era jovem, porque eu não tinha o visto americano. é, o visto americano em dia. É engraçado isso, mas depois eu consegui e fui para Pleno fazer essas formações. Fui fazer 2 formações lá. Mas isso é a questão da EDS. Voltando um pouquinho atrás, eu fui fazer faculdade de tecnologia e tive a oportunidade. Olha, você me guia aqui, tá? Se Não, não, precisar não. voltar ou andar, por favor. Eu quero fazer o seguinte, ó, porque para mim, partes importantes da jornada de todas as pessoas, na minha humble opinion, é o clique, quando acontece o clique. Que você fala, opa, é Eu, possível e eu vou começar a trabalhar em direção a isso, porque pode ser, tem muita gente que não deu o clique para falar, é possível e eu vou começar a trabalhar em direção a isso, entendeu? Por isso que eu gosto o dessa meu, pergunta. o meu clique se deu quando eu comecei a trabalhar numa multinacional. Quer dizer, vamos lá. A minha vontade começou lá atrás, como eu disse, né, Sim, de querer sair do Brasil. O meu clique foi quando eu comecei a trabalhar numa multinacional, ainda antes da EDS. sim, Eu trabalhei numa outra multinacional americana, onde eu comecei a ter contato com várias pessoas por diversos motivos. Não só no meu projeto, porque eu trabalhava num projeto no Brasil. As empresas multinacionais grandes têm várias áreas com as quais, eventualmente, precisamos interagir, até fora do Brasil. sim. E eu sempre tive essa característica de querer interagir com as pessoas. E uma das coisas que o Or me trouxe foi isso também, e eu não esqueço de um vídeo que eu assisti seu a dizer que a nossa rede de contatos, ela não é uma rede de contatos em que nós vamos fazer um contato com uma pessoa aqui e outra pessoa lá. Temos que vê-la como se fosse uma planta. Nós temos que regar, né, frequentemente para que ela cresça. Sim. E eu vejo, hoje em dia, muitas pessoas que não fazem isso. Mas eu, desde o início, quando eu comecei a trabalhar nessa multinacional, eu comecei a ter contatos, depois apareceu o LinkedIn. Eu entrei no LinkedIn ainda no início. Não perdi esses contatos. Eu vi que eu podia me comunicar com as pessoas sem problema, que as pessoas tinham uma abertura. Naquela época eu tinha a síndrome do vira-lata, a questão de que, né, o brasileiro acha que ele é menos do que outras pessoas, mas, na verdade, no fim das contas, e como você já falou muitas vezes, somos todas pessoas. Ali é que eu comecei a conversar mais com pessoas de fora do Brasil, profissionais de fora do Brasil, até eu chegar na EDS e ir para os Estados Unidos. Ali eu falei, poxa, é possível, é possível. Me fala então como que foi o que aconteceu depois? O que te levou esse primeiro estágio para Portugal, da sua vida internacional, e depois como que tudo aconteceu? A gente conversa um pouco mais depois como você decidiu entrar na mentoria, o que você aprendeu lá dentro para auxiliar o pessoal. Mas antes disso, você falou uma parada importante, né? Que eu falo bastante sobre a questão do networking, mas o networking, ele é um estágio secundário para mim, que antes de você entender, na hora que você falou, pô, eu tava na IDS, eu entrei numa semana, na segunda semana chegou um cara, e o nome dele era Steve Deisman. E o Steve era um canadense que chegou lá para passar um tipo de serviço, e eu conversei com o Steve. E naquela época, para mim, e eu não sei o porquê, talvez pelo colonialismo brasileiro, a gente fala do viralatismo, mas a gente esquece de falar que a gente coloca os gringos numa superioridade desnecessária. Tem razão, totalmente. E eu colocava o Steve Deisman, quando ele chegou, né? Falar, pô, o cara é diretor lá, 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 lá. E ele chegou na EDS e ele deu uma palestrinha ali pra gente. E aí logo depois eu falei, Steve, cara, acabei de começar na EDS e eu queria bater um papo com você, né? Eu morei no Canadá também por um tempo. Você topa? Ele falou, top. E quando eu conversei com o Steve, eu tava tão assim. Eu tinha tanta pergunta. E eu fiz tanta pergunta pra ele. E o cara conseguiu responder 30% das minhas perguntas. E aí eu comecei a pensar, falar, cara, ou eu que tô muito à frente desse cara e tô muito animado, ou esse cara que tá muito desanimado por estar numa empresa dessa e não. E nesse momento de humanização do gringo, você nem se pode falar isso, né, cara? Que a gente coloca o gringo, que eu colocava o gringo tão lá em cima. No momento que eu desci o cara pro meu nível, eu falei, o cara é gente igual a gente, irmão. E a única coisa que ele tem diferente é que ele nasceu em outro lugar, mas eu falo inglês tão bem quanto ele.
eu tenho a mesma inteligência que esse cara. Então, já naquela primeira semana, eu falei, é uma questão de tempo para eu conseguir me organizar, para eu conseguir ter um emprego legal lá fora, porque se esse cara tá lá, eu também posso estar. Então, eu queria trazer isso para você. Boa. Eu não me lembro de ter tido esse clique ou ter passado por essa situação lá atrás. Realmente não me lembro. Mas quando eu comecei um pouco mais para frente a aplicar para vagas para fora e fazer entrevista, é que eu percebi que eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, é que eu comecei a perceber que havia uma possibilidade que se empresas internacionais contratam pessoas internacionais, é porque pessoas internacionais são capazes. Então, por que não? Por que não eu? Por que não você? Legal. Enfim. E como que desenrolou para você? Como que foi esse primeiro passo para você? Olha, quando eu estava naquela época da EDS, um pouquinho depois, mais ou menos, eu casei. E quando a gente casa, a gente tem que considerar, obviamente, a família nos nossos planos, né? E eu descobri que a minha mulher era filha de português. E também, pensando na questão de morar fora, isso há 20 anos, sei lá, comecei a ler sobre nacionalidade portuguesa. Assim, pô, se calhar, pode ser que lá no futuro isso possa. Porque eu estava em busca, não tinha ainda naquela época pensado em procurar documentação para emigrar, porque eu sabia que existia a questão do visto. Sim. Eu não sabia se era fácil, se era difícil, eu não sabia. Mas eu já estava à procura de documentação dos meus antepassados italianos, não encontrei. Conheci minha mulher, ela era filha de português, e a ajudei a tirar a nacionalidade portuguesa. E disso ficou morto lá atrás. Em seguida, deu um processo e tal. A minha mulher nunca quis sair do Brasil. A minha mulher nunca quis sair do Brasil. Quando eu conversei com ela lá atrás, comecei a aplicar para vagas para fora, porque eu queria sair do Brasil. Afinal, eu casei. Sim. Eu casei. Conversei com ela, falei sobre a questão de morar fora, ela disse que não tinha vontade, nós fomos tocando nossa vida. Depois eu comecei a aplicar para vagas fora do Brasil e ela engravidou. Então, estamos nós mesmos a adiar essa conversa de querer morar fora, né? Sim. Isso acabou nós fomos levando nossa vida, depois eu empreendi no Brasil e só depois é que o projeto Portugal iniciou. Legal. Que ano? Mas isso foi em 2016, depois das Olimpíadas, quando teve a crise política no Brasil, crise econômica, a economia no Brasil começou a ficar pior, né? Ali é que começou o projeto. E eu tive algum tempo para convencê-la. Hoje, ela sabe que foi a melhor decisão. Nós temos um filho e ele também diz que foi a melhor decisão. Ainda assim, ela diz que não gostaria de falecer em Portugal, ela gostaria de voltar para o Brasil. Mas enfim, isso é mais para frente, isso é outra questão. Mas me fala então, como que foi que você saiu? Cara, saiu do Brasil, qual foi o seu planejamento? Chegou em Portugal, como? Olha, foi um dos maiores projetos da minha vida, essa questão de vir para Portugal. Projeto estruturado. Quando nós falamos de síndrome do vira-lata, ou síndrome do impostor, e eu tenho amigos que se calhar até vão ver, não vou falar nomes, mas se calhar até vão nos escutar ou assistir o vídeo e vão dizer, e vão saber quem é, que dizem assim, você é muito corajoso de sair do Brasil com família. Quando eu digo que eu me planejei para vir para cá, 2 anos até a mudança, significa que eu me capacitei adquirindo o conhecimento necessário para emigrar. Quando a gente se capacita, isso é a minha visão, adquirindo o conhecimento necessário para qualquer coisa, e aí entra realmente a questão de migrar na sua área, de fazer uma transição de carreira, de migrar para os Estados Unidos ou para a Europa, Sim. Por exemplo, fazer migrar para fora do Brasil. Quanto mais conhecimento você tem, mais capaz você é, menos medo você tem. Você consegue gerir os riscos aí. Os meus amigos disseram assim, você é muito corajoso. Eu disse, olha, eu sou corajoso como muitas milhares de outras pessoas que fazem a mesma coisa. O que acontece é que eu investi 2 anos da minha vida
adquirindo conhecimento sobre tudo, e eu li sobre política, li sobre língua, porque não é a mesma língua. A língua é diferente de Portugal. Sim. Eu li sobre documentação, eu li sobre o mercado de trabalho, obviamente. Eu li sobre o mercado imobiliário, eu li sobre várias coisas. Nós nos estruturamos. Claro que tem a questão de temos que nos preparar financeiramente também, temos um filho, como é que é a escola, enfim. Mas olha, foi assim. Claro, eu cheguei aqui, eu não consigo saber todos os problemas que podem ocorrer. Cheguei aqui, tive uma ou outra dificuldade, mas olha, posso dizer que foi muito tranquilo. Legal. Foi muito tranquilo. Mas Então você eu não chegou em Portugal, assim, like for like, trabalhando na sua área, tudo certinho, na mesma Não, posição, na mesma senioridade, como que foi? é assim, eu empreendi no Brasil antes de vir para Portugal. Eu montei uma empresa na área de tecnologia e vendi a empresa 3 anos depois. Nesse momento que eu vendi a empresa, eu abri uma empresa de prestação de serviço de consultoria e fui trabalhar com o meu ex-sócio, que é da área de contábil. Eu precisava de uma pessoa para lhe dar suporte na parte de tecnologia, na gestão de negócios, porque eu tinha feito uma pós-graduação em gestão de negócios e comecei a prestar serviço para ele. E depois ele também me chamou para reestruturar a área fiscal dele, que não tem nada a ver comigo, mas é outra questão que eu fui adquirir conhecimento, me capacitar para poder o apoiar. Partilhei com ele que eu ia sair do Brasil, ele falou, olha, você pode ir para onde você quiser, desde que você continue comigo, enquanto você estiver comigo, para mim é bom. Então isso fez parte do meu planejamento. Eu saí do Brasil com uma renda, com um plano para chegar em Portugal e conseguir um emprego na minha área aqui. Eu tentei, fiz algumas aplicações antes de sair do Brasil para cá, não consegui me alocar antes de chegar em Portugal. Sim. Então, eu cheguei em Portugal com um plano escrito de como seria a minha busca para o próximo passo profissional. Mas de uma perspectiva, cara, muito estruturada. Por mais que você não tenha landed, né, em Portugal, com emprego dentro da sua... Cara, você foi, assim, estruturado, tinha Sim. renda, sabia onde você estava pisando e você tinha um plano para conseguir voltar para sua área, por mais que podia demorar um pouquinho. Nunca foi, isso é uma questão minha, nunca foi uma opção eu sair do Brasil e trabalhar fora da minha área. É isso. Não, é uma opção minha, era o que eu queria, era o que eu tinha planejado, era o que eu iria trabalhar para que acontecesse. E foi o que aconteceu. Quer dizer, depois teve a pandemia, Sim. o plano teve que dar tive que encontrar o Vini ali no meio. Vamos Enfim. falar, vamos entrar aí. Como que foi que você me encontrou? E vamos falar um pouquinho sobre como que você se reajustou, né? Porque é isso que eu acho legal. As diferentes histórias, né, cara? E não existe a mesma história. Por isso que, pra mim, quanto mais histórias diferentes a gente tiver nesse podcast, mais pessoas vão conseguir se identificar. O meu caso realmente é um caso, se calhar é uma exceção, porque as pessoas acabam por se planejar e já saírem de uma maneira diferente. Eu saí um pouco antes, mas com um planejamento estruturado, como você disse. No meio da pandemia, veio a pandemia, os meus planos tiveram que terem um shift ali, né? No meio da pandemia, a minha mulher chegou para mim e disse, olha, eu ouvi aqui uma pessoa que dá uma mentoria. Dá uma lida sobre isso aqui, pode ser que funcione para ti, não sei, vê o que você acha. Quem que é esse cara? Vini Zamperlini. Peraí que eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre isso. LinkedIn, primeira coisa, né? Comecei a te seguir, comecei a assistir os vídeos, né, que você fez na época. Vi que fazia sentido e resolvi aplicar. Isso já tem 5 anos, meu irmão. Sim, senhor. 5 anos. Sim, senhor. Olha. Você foi... Eu estava um ano produzindo conteúdo, e você foi, acho, da quarta ou quinta turma que eu lancei. Não lembro. Eu fui com a Ana, com as Anas, a Kozlovski. A Ana Kozlovski, que hoje é mentora do... O Carlão tá aí, eu acho. Carlos Mascarenhas. E depois, exatamente, encontrei o Vinícius, apliquei. E aí vamos a isso. Vamos ver o que me espera. O que mudou? Olha, a questão que eu comentei no início da conversa da reflexão, porque assim, eu já trabalhava, eu já havia trabalhado em empresas internacionais, multinacionais.
algumas informações do que eu vi no War, eu já tinha algum conhecimento, só que, obviamente, eu aprendi muita coisa nova, e isso me ajudou bastante. Eu aprendi a parar para refletir sobre o que eu quero, quem sou eu, o que eu quero, o que eu preciso fazer. Parei para refletir sobre o meu passado, sobre o meu passado profissional, porque eu já tinha tido alguns anos de vida profissional, meu background, como a questão do inglês, como a questão do LinkedIn, e botei isso em prática. Botei isso em prática. Uma questão que foi muito importante e que eu botei em prática também foi a questão da mentoria, de pedir mentoria, que é uma coisa que eu não sabia que existia, digamos assim. Eu peguei algumas pessoas que eu achavam que eram importantes, eu lhes pedi mentoria e elas, como você ensinou no War, elas aceitaram porque isso faz parte. Depois eu passei a dar mentoria para quem quisesse. E Eu ajudou dei várias muitas mentorias pessoas, depois. cara. Você ajudou muitas pessoas que começaram a me seguir, ou pessoas que ingressaram no War. Você sempre foi um cara muito solícito. E assim, pra mim, não é só uma gratidão, mas eu fico muito contente de ter encontrado alguém que tem essa mentalidade do tipo, eu peguei um pouco de conhecimento, eu vou continuar passando. E isso é muito bonito. Exato. Vamos entrar um pouco mais, Cleison, nessa reflexão? Vamos entrar um pouco sobre. Vamos lá. Você tomou grandes decisões na sua vida que, né, para fazer essa mudança geográfica, e você estava bem, tá tudo certo. Mas você teve a coragem de fazer o que precisava ser feito para retornar na sua área por aí. Tem muita gente que não retorna, cara, porque realmente envolve uma mudança não somente mental, mas refletir sobre, pô, mas espera aí, como que eu vou traduzir, principalmente para profissionais sênior, como eu vou traduzir anos de experiência que eu tive no mercado corporativo do Brasil para esse é o próximo passo. A questão de utilizar as nossas competências, nos preparar e preparar o currículo, por exemplo, adaptado à vaga, que é uma coisa que isso realmente faz sentido. Se eu tenho todas essas competências aqui, eu não vou fazer um currículo padrão e vou começar a aplicar o mesmo currículo para todas as vagas. Primeiro eu tenho que definir, né, qual é a área que eu quero entrar. Então, isso é uma coisa que o seu programa trouxe também, que eu achei super, assim, bem importante. Olhar para a vaga, ler com bastante atenção, parar e pensar nas minhas competências, olhar para o meu currículo, adaptá-lo. Também foi uma questão que eu parei para refletir, né? E botei em prática. Botei em prática e eu sei que depois de um ano, o erro do fim do programa é que eu consegui, do fim do programa e aplicando o que eu aprendi, né, o que eu já sabia, sim, mas também o que eu aprendi na prática é que eu consegui o sim. 35 aplicações, 8 nãos, porque os outros não tive retorno, e para ter um sim. Por que você acha que rolaram esses nãos? Eu acho que rolaram esses nãos porque algumas vezes foi porque eu acho que eu ainda estava em processo de aprendizagem de como adaptar meu currículo e como me posicionar. Outras vezes pode ser que eu ainda estava em aprendizado, eu estava a aprender como me posicionar diante de uma entrevista. Apesar de toda a minha experiência, mudei também a forma E uma coisa não tem a ver com a outra, né? Muitas Não. vezes você tem toda a experiência, mas você não sabe se posicionar É. para o público que você está aplicando. Você sabe se posicionar para o mercado brasileiro. Exatamente. Eventualmente, outra pessoa foi escolhida, mas os nãos vêm aí, são importantes para o nosso crescimento, são importantes para que nós possamos e continuar a nos preparar para chegar onde nós queremos, onde nós... E o que você tem para dizer? Porque, de novo, né, a sua história, para mim, é muito bonita, porque você se dedicou, né, você investiu tempo para se reprogramar, construir a sua narrativa, sabendo que você é um grande profissional, mas também entendendo que você era um grande profissional para o mercado brasileiro e que, para que você se reposicionasse para o mercado internacional, você ia precisar mudar bastante coisa e entender que é um processo, e esse processo acontece em nãos no meio do caminho. Você tem alguma coisa para dizer para a galera que está nesse momento parecido com o seu e tomou 7 nãos, e talvez às vezes no 8º não, ela para? O que eu tenho para dizer é, não pare, principalmente se
esse é o seu sonho, se essa é a sua vontade, porque o seu momento vai chegar. Não importa se é no 8º não, no 6º não, no 15º não. A questão é que você precisa continuar a se preparar, precisa continuar focada, porque esse dia vai vir. Existem técnicas que nós aprendemos na mentoria que vão ajudar muito na nossa preparação. E se nós conseguirmos botar em prática essas técnicas, o sim virá, com certeza. Você levou pro lado pessoal algum desses nãos? Não. Claro que não. Eu utilizei isso como aprendizagem, na verdade. Se você soubesse da quantidade de pessoas que levam não para o lado pessoal, tipo assim, ó, eu sou realmente eu não sou um bom professor, eu tomei 8 não, ao invés de, segura aí. É a diferença do ser e o estar, né? No português a gente tem essa diferença do ser e o estar. Então você está nesse momento, você não está preparado, não significa que você não possa ser preparado um dia. Então eu acredito muito nessa narrativa da gente, porque ela não é óbvia. Ela tem minha mãe sempre fala isso, o óbvio não existe, né? Pode ser óbvio pra mim e pra você, mas pra muitas pessoas o não, ele é uma coisa assim, porra, e tem coisa errada comigo. E na verdade não tem. Na verdade, só há a questão de que nós precisamos continuar a... Por que eu tomei um não? Deixa eu voltar aqui, se calhar, olhar a vaga, olhar meu currículo, ver se eu poderia ter feito uma coisa diferente para que eu E talvez eu pudesse... tava num mau dia, cara. Talvez Pode eu acontecer. tô nervoso pra caramba naquela entrevista, entendeu? Eu acho que a dissociação de você ser um excelente profissional e quando você começa a ser convidado para entrevistas, para mim já é uma bênção, né? Quando a gente começa a ser chamado, porque é aquela confirmação, né? Meu Boa currículo é observação. atraente, né? Boa observação. Exatamente. Enquanto você é chamado, você é atraente, cara. Se não tá dando liga, se não tá dando match, é porque ainda não rolou, né? Mas vai dar esse match sim, contanto que você seja verdadeiro na entrevista, continue se preparando para quando for rolar esse match. Isso é uma observação importante, porque se a pessoa te chama para uma entrevista, não importa se você está no Brasil ou se estiver no Brasil, por que iria chamar uma pessoa no Brasil para uma entrevista se eu estou na Holanda ou em Portugal ou onde quer que Isso aí. seja, né? E eu poderia olhar para cá, eu já olhei aqui no encontro, é porque aquela pessoa, aquele currículo, na verdade, chamou a atenção de uma maneira ou de outra. Temos que ir à entrevista. Obviamente, a questão do inglês é um ponto importante, que nós sobre o qual nós já falamos. Pessoas têm que continuar a se preparar, tem que ter o inglês. Olha, eu já trabalhei, como você, com diferentes empresas, diferentes nacionalidades. Quando nós escutamos o inglês de outras nacionalidades, a gente vê que a questão é a comunicação. Não importa se eu falo fluentemente ou não falo. Se eu consigo me comunicar, se eu consigo fazer uma entrevista, né? Tem que se preparar, mas, enfim. Mas e quando... mais uma coisa, tá? Nessa questão dos nãos. Você sabe como que foi a concepção do meu programa, né? E a concepção do OR não foi por amor, foi pela dor de quando eu perdi meu emprego aqui na Holanda e eu precisei montar currículo, precisei me reposicionar e eu consegui fazer isso em 3 meses, né? E durante esse processo eu passei por várias entrevistas e por isso que eu comecei a documentar. E a maioria dos nãos que eu recebia não era porque a entrevista não rolava bem, era porque, ou eu não estava aplicando para a vaga correta, por mais que os requerimentos tivessem alinhados, eu estava aplicando para uma vaga para uma empresa local, que não precisava de talento internacional, que não entendia o talento internacional. Ou segundo, eu estava aplicando para uma vaga que, cara, não deu certo, não bateu a química, né, com a galera que estava me entrevistando. Então eu passei a entender que realmente tem que rolar uma mágica para que role, e pô, você escolheu a vaga certa, rolou a química, e aí deu esse match. E a questão é a tentativa e o erro, até você chegar nesse ponto e você vai se aperfeiçoando. Tentativa, erro, existe aperfeiçoamento, tentativa, erro, vamos ver o que eu posso melhorar, o que eu poderia ter feito de maneira diferente. Mas realmente as pessoas não podem desistir por conta do não. As pessoas têm que seguir em frente, principalmente se realmente é o sonho delas, porque vai dar certo, vai dar certo. Fala como deu certo pra você, cara. 5 aplicações, 8 nãos, 1 sim. Foi engraçado que o meu caso, assim, eu já disse que eu pareço uma exceção em relação a muitos dos seus mentorados. A maioria, se calhar, ainda continua no Brasil, ainda vai sair. Eu saí e depois contratei a mentoria. No meu caso, eu utilizei também a mentoria para melhorar o meu LinkedIn. Olha só o que aconteceu. Só por utilizar
dicas, obviamente, eu pesquisei, né? Fui adquirir conhecimento, fui me preparar para melhorar o meu LinkedIn. Só em eu utilizar alguns conceitos que eu aprendi na mentoria, com alguns outros que eu conheci, que eu aprendi, eu melhorei meu LinkedIn e, ao invés de eu aplicar, me Eles chamaram. começaram. Uau. Me chamaram. O RH de uma empresa francesa me encontrou, perguntou se eu tinha interesse em fazer uma entrevista para um cargo que eles tinham acabado de abrir. Eu fui fazer a entrevista e deu certo. Que Simples, engraçado, né? né? E Simples, né? depois simples. E depois é Caramba. engraçado porque eu não tinha. Eles disseram, não, é uma empresa francesa, mas você não precisa falar francês, você pode falar inglês, porque o inglês é a língua universal. Fui trabalhar com francês, depois de ter entrado em umas 2 ou 3 vezes numa reunião em que o francês não falava inglês e eu não falava francês, falei, opa, Vou não era um precisar aprender. objetivo meu, mas agora vai ser um objetivo meu, vamos aprender o francês. Que legal, cara. E aprendeu? E aí eu aprendi. Hoje eu falo francês também. Olha só. Top. Usando a Mas, oportunidade para continuar evoluindo. é importante. Não podemos parar. Não parou por aí. Depois de alguns anos como ponto focal de liderança da empresa francesa em Portugal, e depois de eu ter mais que dobrado o número de colaboradores em Portugal, com muito trabalho, o que aconteceu foi que uma empresa, uma multinacional, uma das 10 maiores multinacionais do planeta, adquiriu a empresa onde eu trabalhava. E nessa aquisição houve um período de integração e eu passei por um processo, né, para poder, e fui convidado a estar no cargo que eu estou hoje, que é um cargo de gestão, um cargo mais sênior da minha carreira, digamos assim, né? Que isso. E foi bem interessante, foi um desafio interessante, passar por um processo diferente, por um processo de avaliação também, para poder estar onde eu estou hoje. Mas por quê? Eu me preparei a vida inteira, porque eu não desisti, porque eu tomei vários nãos, e isso me fez aprender, que é importante. Parabéns. Eu acredito Obrigado. que quando a gente vê, e eu te conheci, você estava nesse processo de educação. Então eu conheci o Cleison aluno. E você é um aluno exemplar. Você é estudioso, você pergunta, você colabora. Então eu vejo que você aplica tudo isso na sua vida. E ver que você, nesse estudo contínuo, você só continuou crescendo na sua carreira. Isso para mim já é uma lição fantástica, não somente para os meus alunos, mas para mim também, de ver que a sua trajetória foi uma trajetória de puro crescimento, do seu jeito, da sua maneira. E ver que você hoje está numa das maiores empresas do mundo, num cargo de diretoria. It's not for the faint-hearted. Não é para todo mundo, cara. Mas, obviamente, você faz parte dessa evolução, porque seu programa foi muito importante naquele momento, né? Para eu poder adaptar a forma como eu sou como profissional, a forma que eu precisava para poder encontrar o meu caminho ou reencontrar o meu caminho e chegar aonde eu sonhava há anos. Sério, cara. Aonde eu sonhava há anos. Isso sempre foi um sonho meu, de chegar a um nível de gestão, digamos assim, né? Um Sim. cargo executivo. E sair do Brasil e ter um cargo executivo fora do Brasil é também para brasileiro. Que isso. Também para brasileiro. Não é questão de não, recebo muitos não, será que é isso? Será que eu sou Deixa eu pegar um capaz? cargo mais baixo, deixa eu me, né? É só que tá aqui o nosso teto como brasileiro. A gente não pode ir mais além, a gente não pode ir acima, né? Nós podemos, vamos, estamos chegando lá. Você também é um exemplo disso. Muitos dos seus alunos são exemplos disso, em várias partes do mundo. Isso é possível, as pessoas não podem desistir. Estamos aí para ajudar, inclusive. O que você deixa dessa trajetória? Eu não diria uma trajetória reversa, porque existem algumas batalhas que eu travo, né? E uma das batalhas é olhar grandes profissionais com
grandes experiências do Brasil que deixam tudo para trás para fazer qualquer coisa e para vir para cá só pela paixão de morar fora. E eu sempre disse isso, né? A gente pode casar os dois. Mas às vezes esse casamento não acontece imediatamente. E a sua história é 2 vezes esse casamento não acontece imediatamente. Mas mesmo assim, existe uma maneira. Se você quer imigrar, por alguma razão, né? Todo mundo pode ter uma razão. Você precisa sair do Brasil imediatamente, mas, pô, a gente vai fazer de maneira estruturada. Mas se você não parar e você conseguir progredir paulatinamente com o seu sonho, quando não tem ninguém aí falando para você que é necessário. Para mim, esse é o conceito da autorresponsabilidade, de você falar, ó, esse é o desafio, é, e eu vou chegar lá. Com certeza. Temos que ter sempre isso em mente. Eu vou chegar lá, eu tenho esse desafio, eu vou chegar lá, não importa a quantidade de nãos, desde que eu continue me preparando para chegar lá, desde que eu continue com o meu plano, mesmo que eu precise ter um plano B ou ele saia exatamente do caminho que inicialmente tinha sido planejado. A questão é ser resiliente. Se você tem esse sonho, se você quer chegar lá, tem que ser resiliente. Obviamente, se você tem uma família, você tem que conversar com a família precisa ter o apoio da sua família. O meu caso ainda é um caso em que minha mulher, como eu disse no início, minha mulher não queria sair do Brasil, mas depois ela viu que essa foi a melhor decisão. Para nós, principalmente, e infelizmente digo isso, sair do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, eu tenho muitos amigos lá, as coisas não estão muito bem naquela cidade, principalmente se você tem filho, se você almeja buscar uma vida melhor, é importante que você se planeje, se reestruture para continuar com o teu progresso profissional na tua Sim. área, se quiser. Deixa eu contar uma história que eu vi essa semana, cara, num podcast. Que é a história de um cara que ele foi foi fazer uma dessas imersões, né, em tribos. E ele foi pra uma tribo africana, um cara mega conhecido. E ele foi pra uma tribo africana, e ele é um cara grande, né, um cara né, tem uma estrutura de corpo legal, um atleta. E ele chegou nessa tribo africana e, cara, apareceu lá um outro cara grande também, né? E fez um desafio pra eles fazerem um wrestling match, né? Que era uma coisa bem. Era assim que eles. Como que eu posso dizer isso de uma Cultural? maneira simples? Era uma maneira deles saberem quem é quem, entendeu? Pra saber se eles podem confiar nesse novo guest, que é um homem, né? Um homem forte. E, pô, o cara grande de Madison e chamou ele pra fazer uma wrestling match e ele aceitou. E ele aceitou. E ele aceitou e foi pra lá, nem sabia como que ia ser, nem sabia né, se o cara ia morrer lá no meio. E ele falou, foi uma wrestling match muito difícil. Ele falou, eu não sou um wrestler, o cara é profissional, o cara me arrebentou. Sim, me arrebentou, saí de lá com arranhão, graças a Deus não quebrei nada. E no finalzinho dessa match, todos colocaram ele pra cima e celebraram ele, fizeram festa, deram a melhor cadeira pra ele. E teve um feast, né, na tribo inteira pra celebrar esse cara, esse novo convidado. E ele chegou no final e falou, mas peraí, galera, tomei um piau aqui do cara que me convidou pra esse wrestling match e vocês estão me celebrando? E aí o chefe da tribo falou, a gente tá te celebrando porque você aceitou o desafio. Ninguém tava pensando que você ia ganhar. Olha o tamanho desse cara. Ninguém tava pensando, você nem conhece sobre o wrestling theory da nossa vila, mas você aceitou o desafio e você foi até o fim. E só por isso a gente tá celebrando você. E eu tô comentando isso porque eu acho que a maioria das pessoas olha o prospecto de morar fora como se fosse eu vou aplicar no LinkedIn, vou ver o que bicho dá. Ou vou dar uma brincada aqui, vou ver o que bicho dá. O que eu achei legal da sua história, que é uma história que resonates a lot with me, é que você aceitou o desafio. E você pegou o desafio por partes. A primeira parte era o que você podia fazer naquele momento, sair do Brasil com uma renda. A segunda parte, você precisava se educar para conseguir se reposicionar. A terceira parte, você sempre está aceitando o desafio de honrar a sua carreira em qualquer momento e a sua vida, né? Em uma perspectiva internacional. Então, quando eu ouço histórias como a sua, eu acho que são uma lição de vida para muita gente, para que elas aceitem o desafio. Isso é muito importante. E eu queria, não vou terminar somente com a minha história, porque eu quero terminar com algumas perguntas que eu tenho aqui para você. Se você pudesse, agora que você está vendo tudo isso, né, e você hoje é o cara que tem um cargo de gestão e você não é o meu aluno tentando se reposicionar, e se você tivesse 1 minuto, não 10, 1 minuto,
com o Cleison que eu conheci, que estava tentando se reposicionar, que estava tomando os nãos, o que você diria para esse cara? Eu acho que um pouco do que nós conversamos até aqui. Não desistir, continuar a sonhar, mas não a sonhar de uma maneira abstrata, e sim se preparar para que você consiga traçar o caminho que te levará a atingir o seu objetivo, fazer com que o seu sonho seja concretizado. Isso é importante. E ter em mente que muitos percalços aparecerão no caminho, muitos nãos serão ouvidos ou lidos, mas você precisa ser resiliente e continuar com a força para que o seu projeto continue em andamento até o seu sonho ser concretizado. É possível. Não é porque nós somos brasileiros que morar fora é impossível, não é para mim. Não, pode ser para todos. Para todos. Então, eu acho que eu diria isso pro Cleison de há 5, 6 anos atrás. Hoje, como gestor, por que se contratam brasileiros? Porque os brasileiros são bem preparados, porque os brasileiros, de uma maneira ou de outra, são resilientes, porque os brasileiros... porque nós podemos contar com os brasileiros para trabalhar, porque nós sabemos que se nós precisarmos preparar ou formar, que eles falam muito em Portugal, ao invés de falar dar treinamento, é dar formação. Formar brasileiros tecnicamente, nós não teremos muita dificuldade. Os brasileiros são pessoas que são comunicativas, são pessoas com quem nós podemos contar. E por que o brasileiro permanece sendo uma minoria no panorama internacional de trabalho? Uma boa pergunta. Se calhar porque o brasileiro acha que ele não é capaz. Se calhar porque o brasileiro acha que ele não vai dar conta do recado. Que é uma coisa que eu pensava há 20 anos atrás. Acho que é por isso. Com o seu apoio, com o teu apoio, com o teu programa, isso está mudando e eu acho muito bacana isso, muito importante. Eu acho que é muito importante mesmo que isso mude, porque com a força dos brasileiros, o mundo, em países desenvolvidos, como nós dizemos, o mundo será melhor, os países serão melhores. Os brasileiros têm muito a dar para esses países, para que eles continuem a progredir, para que eles continuem a ser ótimos países para se viver e para se trabalhar. Última pergunta. Se tivesse uma cifra, que eu falar, Cleison, aqui ó, vou te dar essa cifra aqui, mas eu vou apagar tudo aí. Todo esse processo que você constituiu de ter saído do Brasil, a vida que você viu aí, toda a trajetória que você fez até chegar ao nível de gestão numa empresa internacional. Se tiver essa grana, você volta no Brasil e continua com a vida que você estava lá. Existe uma cifra? Não. Não existe uma cifra. Muito obrigado. Dinheiro não compraria isso de maneira nenhuma. Por quê? Não existe essa possibilidade. Porque eu sei o que eu sei o que eu trabalhei para chegar onde eu cheguei, eu sei o que eu estudei, eu sei os percalços que teve no meio do meu caminho. Estou aqui para apoiar também. Nós temos, claro, o tempo um pouco reduzido por causa da nossa vida profissional, mas estou aqui para apoiar também quem precisar de um apoio, né? Hoje em dia, não acho que valha algum dinheiro ou qualquer dinheiro para pagar o que eu vivi até hoje. Eu acho que isso é importante para crescermos também como pessoa, para que nós possamos chegar aonde nós almejamos chegar preparados, para que nós consigamos seguir em frente mais preparados, para que nós não paremos de crescer e nos desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Não há dinheiro que pague isso. They say it's not the final destination. They say it's the journey. I say journey. it's the people. It is. E para mim, de novo, você me comprou na planta. Eu tinha começado aquele programa, eu não fazia ideia ainda se a minha metodologia ela funcionaria. Era um sonho meu de E funcionou naquela passar época, hein? informação. Tava no início e 5 anos funcionou para atrás. mim. Pois é. E então, cada um de vocês que confiou
primeiro na minha intenção, segundo no meu conhecimento, terceiro na minha consistência, porque podia ser, né, que você começa uma mentoria, o cara para no meio do caminho. Então, para mim agora a gente está completando 6 anos, completamos agora, né? 6 anos de War. Você fez parte da primeira turma, vê que você não só fez parte, mas, cara, decolou, cargo de gestão, e ainda no meio desse processo ainda continua sempre aberto para os nossos alunos, sempre aberto, né, para ser convidado Com para um certeza. podcast. Uma hora que a gente se conheça face to face soon, mas obrigado por aceitar esse convite, de conversar com o pessoal, passar a sua experiência e quem sabe, né, vai ter uma próxima aí para que você continue ensinando nossos alunos de uma forma sistemática e estruturada, porque esse tipo de conhecimento ele não pode se perder. Obrigado, Vini. Obrigado mesmo pela parceria, mentoria e por essa oportunidade de falar com todos.